Eu sou o Apolo, eu sou graduando em Ciências Sociais e eu entrei na UVA em 2018.2. Bom, eu decidi cursar Ciências Sociais baseado numa decisão que eu tomei quando eu estava saindo do ensino médio, porque eu era de um EP, eu fazia finanças, só que aí no meu estágio, né, eu estagiei no escritório de contabilidade. Eu não me identifiquei com aquilo, eu pensei, não, eu preciso ver gente, eu preciso me comunicar com gente, eu não posso estar só sentado numa salinha mexendo no computador, sabe? Aí eu fiquei em dúvida entre Ciências Sociais e Física, que eram as duas disciplinas que eu tinha mais afinidade, que eu era bom de verdade. Aí eu acabei indo para uma consulta com um cigano, onde ele tirou cartas para mim, né, para que eu pudesse me decidir sobre qual curso eu deveria seguir. Aí ele falou, né, que eu deveria seguir, que no fundo eu já sabia qual curso eu queria seguir e que eu não deveria escolher um curso só por admiração a uma pessoa, que eu tinha muita admiração pela minha professora de física. Como pessoa, como profissional, ela era muito inteligente, ela fez a gente que eu digo, a nossa turma, né, a nossa classe, gostar de física, né, que é um desafio, acho que para quem é professor de matemática, né, ou está se formando, sabe, né, o desafio que é você fazer os seus alunos se interessarem, né, pelas exatas. E nisso, eu acabei refletindo bastante e pensei, bom, como eu não gostei da área da finanças, né, na área dessa parte de contábil, essa parte fiscal, eu acho que eu vou optar por ciências sociais, né, por eu querer esse contato com as pessoas, né, tentar trazer essa mudança, né? Quando a gente é jovem, a gente quer muito, né? Tentar mudar o mundo, tentar fazer uma diferença. Bom, a minha experiência acadêmica até agora, né? No curso de Ciências Sociais, eu posso dizer que foi uma experiência bastante desgastante, mas ao mesmo tempo também uma experiência que me ensinou bastante, né? Que me construiu como pessoa. Porque quando eu entrei no curso de Ciências Sociais, eu não morava aqui em Sobral ainda. Eu morava num município chamado Santana do Acaraú. E nesse município, né, apesar dele ser um município conhecido por ter um grande número, né, de universitários, não era fornecido, pelo menos até pouco tempo, ônibus universitário. Então, para a gente ter acesso à universidade, por exemplo, ou à UVA, existia um órgão que era a Unisa, ou União dos Universitários de Santana do Acaraú, que meio que mediava a prefeitura com os universitários, né? Por ser um órgão privado, né, a gente tinha que pagar uma taxa para poder pagar motorista, pagar gasolina, essas coisas, porque a prefeitura só cedia ônibus, mas conserto de ônibus e manutenção dos mesmos, né, eram os universitários que custeavam. Dito isso, esse fato pesou bastante, né, na minha formação e me fez refletir bastante, né, no que é que vale a pena, né, se todo esse esforço, todo esse sacrifício valeria a pena no final. Fora isso, eu posso dizer também que o curso em si também me marcou bastante, né. Foi uma trajetória bastante desafiadora, porque o curso é um curso que instiga bastante o nosso pensamento crítico. E a gente sai do ensino médio, né, sem essa instrução, pelo menos não tão forte, porque no ensino médio a gente vê mais aquela questão, ou decorar fórmulas, decorar fatos históricos, né, ou então decorar estruturações de frase, isso em cada disciplina, né, matemática, português, história. E dentro do curso, toda essa minha desconstrução daquilo que seria aprender ou decorar foi totalmente transformada numa forma de aprofundamento, né, de determinado conteúdo. Ou o que é que eu estou querendo chegar? Onde eu estou querendo chegar com isso? Que o curso me transformou em uma pessoa que consegue ter um aprofundamento maior na hora de, como é que eu posso dizer, de estudar, na hora de tentar entender alguns fatos sociais que ocorrem, sabe? E eu acredito que isso foi bastante, ao mesmo tempo que enriquecedor, foi bastante difícil também, sabe? Então acho que a soma disso fez toda essa trajetória ser um pouco desgastante, mas assim, não foi 100% negativo, claro. Foi também, acho que as amizades que a gente faz, os professores, né? E alguns outros fatores que eu vou discorrer em outras perguntas, né, ajudaram a aliviar bastante, né, toda essa trajetória. Mas o que eu posso concluir com todo esse arrodeio que eu fiz é que foi uma experiência longa, porque, né, eu entrei em 2018.2, estou saindo agora, 2025.1, que me fez construir uma resiliência em mim que eu nunca pensei que eu poderia ter, sabe? Bom, o que poderia melhorar no curso de Ciências Sociais? Eu vou tentar responder essa pergunta baseada na minha experiência, na minha grade, porque o que foi que aconteceu? Mudou a grade do curso, sabe?
E eu não sei como é que está agora o funcionamento dessa questão, mas a questão que eu quero trazer é, eu como bacharelado, senti muita falta de ter contato com órgãos, né, relacionados a ciências humanas, né, que pudessem me ajudar a desenvolver essa prática, né, com ações sociais, né, que pudessem me enriquecer enquanto cientista social, que pudesse contribuir para a minha formação como tal, sabe? A gente do bacharelado, pelo menos na grade que eu entrei, não tinha estágio. A gente era focado totalmente na nossa pesquisa de TCC, que de certa forma servia como um estágio, mas meio que era uma coisa muito desfalcada, porque a gente, enquanto cientista social ou graduando em ciências sociais, bacharelado, a gente meio que se sentia inseguro, né, com relação ao mercado de trabalho, que é uma coisa que eu tenho certeza e eu tenho bastante clareza nisso, que até hoje, com os novatos, é um sentimento que ainda persiste, porque as ciências sociais é um mercado meio incerto. Mas, né, retomando a pergunta, eu acho que do curso, acho que o que falta mais é justamente o colegiado, não sei, ou a própria UVA, né, tentar entrar em contato com órgãos aqui de Sobral, como o Casa de Cultura, né, a Casa do Capitão Mor, que por ter uma total ligação com cultura, né, com vivências, eu acho que deveria ter um espaçozinho garantido para a gente das ciências sociais, pelo menos no quesito estágio. A UVA, para mim, é uma instituição de vivência, de construção enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu acho que dentro das paredes da UVA eu vivi tantas experiências interpessoais, né, voltadas tanto para os meus sentimentos, tanto voltado para o meu reconhecimento enquanto profissional, porque na UVA, né, eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios, né, de bolsas, e dentro desses estágios eu consegui ter um maior entendimento do funcionamento da instituição da UVA. Então, enquanto eu estava nesses estágios, né, fornecidos pela Bolsa PBU, por exemplo, eu consegui ver como esse organismo social que a UVA funciona, ou tenta funcionar, né, porque a gente sabe que na UVA existem algumas situações, né, que cabem aí críticas, né, mas fora isso, eu acredito que a UVA seja um local de transformação de pessoas. E eu fui uma dessas pessoas. Transformação no sentido de quê? No sentido de que a gente entra nessa universidade meio que como uma folha em branco, né, a teoria da tábula rasa, e dentro dessa folha em branco, com as nossas experiências no nosso curso, né, ou nas nossas experiências na ambientação, né, nos pátios, nos corredores, ajuda a formar a gente enquanto seres humanos, né, conhecer gente nova, conhecer perspectivas diferentes, procurar entender como é o funcionamento do mundo, sabe? Ou pelo menos essa reprodução do mundo, do social, dentro da universidade. É quase como se fosse um teatrinho, né? Dentro da universidade a gente é preparado para o mundo ou o mercado de trabalho, né? Porque o foco, né, a gente sabe que é o mercado de trabalho. A universidade, né, além de, claro, de produzir ciência, que é importante, um dos focos dela é inserir o seu acadêmico dentro do mercado de trabalho. Eu acredito sim que a UVA faz isso, que a UVA tem um bom ensino, uma boa, como é que eu posso dizer, tem uma boa forma de preparar seus profissionais, e acredito que, para concluir, a minha visão da UVA é uma visão, como eu já falei, acho que um ambiente que transforma as pessoas. A UVA forma bem ciências profissionais. Eu acho que ela conta com, pelo menos eu posso falar do meu curso, né, das ciências sociais, ela conta com um colegiado bastante competente, que sabe o que está fazendo, sabe que tem amor pela profissão. Eu vejo esses professores das ciências sociais, como agentes transformadores. Eles realmente conseguem tocar na gente, né, enquanto acadêmico, e fazer a gente perceber como funciona o mercado de trabalho. Apesar das minhas críticas feitas, né, com relação ao estágio, eu sinto que mesmo com esse desfalque, que eu espero, né, ter sido, né, melhorado, nós, enquanto acadêmicos das ciências sociais, somos muito bem instruídos, né, sobre o que devemos fazer. Apesar de tudo, sempre teve um bom direcionamento. Ou você pode fazer mestrado, você pode tentar fazer concurso, né, tentar ir por aqui, ou você pode tentar seguir esse caminho. Eu acho que os professores das ciências sociais sempre souberam bem orientar a gente, né, enquanto cientista social em formação, que meio que nos sentimos perdidos, né, porque, como eu já falei, né, anteriormente, é um curso bastante incerto. É um curso que, ao mesmo tempo, é tão essencial, mas é tão, como é que eu posso dizer? É um curso que não é tão reconhecido, sabe? Não tem a sua importância devidamente dada. Quando a gente se refere a áreas, né, que
que fornecem oportunidades nas ciências sociais, eu, falando honestamente, sinto que a licenciatura é um dos caminhos a serem seguidos se você quiser uma coisa mais certa, com muitas aspas aí, porque até para você conseguir entrar dentro de uma escola como professor, você tem que passar por processos seletivos ou concursos, né, que às vezes são bastante concorridos, e mesmo tendo essa certa, a gente, né, enquanto bacharel, falo da minha visão de cientista social, dentro da área do bacharelado, eu sinto que na licenciatura existe mais oportunidades do que no bacharelado, sabe? No bacharelado, ou você vive de pesquisa, ou então você vira professor universitário. E viver de pesquisa no Brasil a gente sabe que é muito difícil, né? Não existe uma valorização da ciência aqui. Até existe, mas é mais aquele estigma da ciência enquanto produtora de conhecimento voltado para o mundo natural, sabe? A ciência tecnológica, a ciência das energias renováveis. Acho que não tem esse reconhecimento da ciência humana, né? Da gente estar produzindo conhecimento para a área humana, né? Para tentar transformar as estruturas sociais que já são construídas, né? Que a gente tenta desvendar, tenta compreender. E eu sinto que, se você quiser uma área que ofereça mais oportunidades, a licenciatura talvez seja uma área mais segura, mas com muitas aspas, né? Porque, como eu falei, até para você ser professor exige uma certa... Como é que eu posso dizer? Você precisa se diferenciar um pouco mais, se especializar um pouco mais. Só uma formação na licenciatura não vai lhe garantir um emprego, você precisa se especializar. Sobre eu estar envolvido em áreas extracurriculares, né? Ou as famosas bolsas, né, da UVA. Eu já estou de saída do curso, mas durante a minha formação eu participei de várias bolsas, participei de iniciação científica, participei do PBPU, participei do que mais? Deixa eu ver, monitoria também, sabe? Acho que monitoria na minha época nem tinha bolsa, né? Porque agora monitoria tem bolsa, mas quando eu fui monitor não tinha bolsa, era uma coisa voluntária. Não sei se ainda existe, né, a bolsa para monitoria. Mas em resumo, na UVA foi fornecido sim bastante apoio, né, monetário, que de forma que pudesse estimular a minha permanência, né? Tanto que o nome da bolsa PBPU é Permanência Universitária. Eu acredito que, enquanto universitário, você ter acesso a esse tipo de atividade extracurricular é essencial, né, para a sua formação acadêmica. Porque, além, claro, de dar aquele empurrãozinho, né, dar aquela animada para que você possa continuar a sua experiência dentro da sua universidade, é uma forma de poder abrir a sua percepção, né, das diferentes áreas de conhecimento e de participação, né, de inserção do universitário dentro do ambiente universitário, dentro do ambiente universidade, sabe? Então, sim, eu participei de todas as bolsas que eu pude, né, eu estava lá tentando me colocar e eu acredito que seja isso. O aluno da UVA, para mim, é aquela pessoa, né, que está sempre em movimento, está sempre tentando desvendar o mundo, sempre tentando mudar a UVA, sempre tentando saciar essa curiosidade que o acadêmico tem, sabe? O novato da UVA vai, né, como é que eu posso dizer? Ele vai se sentir assim, embasbacado, né, com todo aquele espaço, toda aquela variedade de gente, várias formas de pensar, várias visões de mundo. Tudo isso faz com que o aluno da UVA desenvolva essa vontade de se integrar na universidade, sabe? O aluno da UVA, eu posso dizer que é aquele indivíduo que tem uma ânsia de conhecer, conquistar, conseguir superar. Superar no sentido de que, pronto, eu já conheci toda a universidade, já conheci todas as vivências que eu poderia viver aqui, que me foram possibilitadas, então agora eu posso partir, né, para o mundo lá fora. Eu acredito então que o aluno da UVA é um ser curioso, um ser ativo, um ser que está pronto para dominar o meio social. A importância do ensino superior, né, voltado para o meu pessoal, foi de extrema importância, porque, pelo menos eu, enquanto Felipe Apolo, né, sempre tive essa necessidade de ter algum motivo, né, que pudesse me fazer existir, que pudesse me fazer levantar da cama. E fazer ciências sociais me fez perceber que o motivo que me faz estar em sociedade, ou melhor dizendo, o motivo que me faz querer participar do meio social é justamente ter essa curiosidade, né, de conhecer as pessoas, de conhecer os meios que elas estão inseridas, sabe? Então, para mim, fazer ciências sociais foi completamente transformador, porque me mudou de um cara tímido, né, introspectivo, para um cara que consegue dialogar com qualquer pessoa, que consegue, né, tentar sempre
conhecer mais de determinado coletivo, de determinada ambientação social, de determinada forma de ler o mundo, né, enquanto pessoa. E enquanto profissional, eu posso garantir para você que as ciências sociais, sob o curso de ciências sociais da UVA, soube de forma sublime, né, me preparar para o mercado de trabalho e soube me orientar, abrir minha visão sobre quais caminhos eu deveria seguir. Então, eu acredito que o ensino superior da UVA é bastante enriquecedor, é bastante preparatório, mas acho que o ensino superior de Ciências Sociais da UVA é um ensino que consegue aproximar tanto o seu pessoal quanto o seu profissional, sabe? É uma coisa que é um curso que consegue casar bem. Eu acho que você se formar em uma universidade é você conseguir equilibrar o seu lado pessoal, as suas vontades, né, os seus desejos com o seu lado profissional, que de certa forma estão alinhados, sempre vão estar alinhados, né? Nós das Ciências Sociais, a gente estuda que quando a sociologia estava tentando, né, se mostrar enquanto ciência, tentou-se essa divisão, né, do pesquisador para o social, né, tentar esse afastamento, né, para que pudesse ser uma coisa mais certa, né, não ter os sentimentos, os juízos de valor do pesquisador em sua pesquisa. Só que atualmente, né, a gente está tentando, ou estão tentando, ou já está inserido essa ideia de que sempre vai ter um pesquisador, um cientista social, sempre vai ter os seus interesses atrelados a determinada situação social, sabe? E no mais seria isso. Durante a minha jornada acadêmica, tenho certeza que as pessoas que me inspiraram foram meus professores, né? Foram meus colegas, né? Eu acredito que todo o conjunto de professores das ciências sociais, eles enquanto profissionais, são assim, seres que fazem a gente acadêmico brilhar os nossos olhos, né? E tentar chegar nesse padrão que eles chegaram, né? De qualidade enquanto pesquisador, de qualidade enquanto cientista social. Acho que a minha orientadora, a Marina Mesquita, foi uma pessoa assim, que eu me inspirei toda a minha graduação. Ela é uma excelente profissional, ela é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que tem o olhar aguçado, né, enquanto antropóloga para determinadas situações, né, que ela está pesquisando, procurando entender, né. E ela é só um exemplo dos vários que eu posso citar, né, a professora Daniele Costa, professor Vinícius, quem mais? A professora Isaurora Martins, que foi a que deu pontapé na minha pesquisa, né, enquanto cientista social. Eu acho que eu fui bastante agraciado com esses profissionais e eles foram minha inspiração, né, fora os meus colegas, né, porque como eu falei já em outras perguntas, a gente que vem de fora, né, que vem de interior, que vem de cidade pequena, a gente passa por muita dificuldade para tentar se formar na UVA. E eu vendo algumas histórias dos meus colegas, né, vendo algumas situações que eles passavam, me dar mais força, né, perceber, poxa, fulano está lutando, está conseguindo, então eu também posso, né, continuar nesse curso, posso tentar me formar e posso, né, seguir para o mercado de trabalho. Então, para resumir, eu acho que professores e colegas, né, das ciências sociais foram as minhas inspirações. Bom, meus objetivos de carreira, né, quando eu terminar, né, as ciências sociais oficialmente, eu estou bastante indeciso, porque apesar de ter sido um curso que eu quis, é um curso que me move, é um curso que me transformou enquanto pessoa, eu sinto que existe ainda um descaso muito grande com as ciências sociais, né? Ou melhor dizendo, existe um descaso das ciências sociais diante do mercado de trabalho, porque as duas opções para um bacharelado de ciências sociais ou seria pesquisa ou seria, né, professor universitário, pesquisando sendo professor universitário. Pelo menos essa é a visão que eu tenho agora, né? E no momento agora eu estou, né, me decidindo se eu sigo no mestrado ou se eu tento outra carreira ou outra faculdade. Porque apesar das ciências sociais ser uma faculdade que foi de extrema importância para mim enquanto pessoa, eu sinto que enquanto profissional, ou melhor, ou enquanto pessoa que está tentando se inserir no mercado de trabalho, as minhas expectativas não foram supridas, sabe? E para adentrar no mestrado tem todo um processo que é bastante complicado, existe uma grande demanda, né, de pessoas buscando, justamente por ser um mercado de trabalho um pouco escasso, sabe? Então eu estou aí nessa decisão
de tentar mestrado, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando se valeria a pena, sabe? Porque é um esforço tão grande. Ser cientista social exige tanto da sua cabeça, exige tanto do seu espírito, exige tanto de você enquanto pessoa, sabe? Que às vezes eu sinto que não é tão bem recompensado. É um curso bastante inspirador, é um curso que transforma as pessoas, é um curso que constrói o seu pensamento crítico, é um curso que eu acho que todo cidadão deveria fazer, mesmo que seja só mesmo para poder melhorar a sua forma de estar na sociedade, ou a sua forma de compreender melhor a sua existência e a existência dos seus, né, dentro do âmbito social. Mas eu sinto que ainda deixa a desejar no quesito mercado de trabalho, então eu estou bastante dividido entre fechar essa porta e ir para outra profissão ou continuar. Eu acho que um conselho que eu posso dar para as pessoas que estão ingressando na universidade seriam: não percam seu contato com o mundo para fora dos muros da universidade. Porque se você só focar, eu falo isso por erro meu, você só focar dentro da universidade, você só se dedicar às atividades que ocorrem dentro da universidade, o que é essencial, o que é, como eu já falei em outras perguntas, é bastante gratificante, né? São experiências únicas. Você não pode perder o seu tato com o mundo real lá fora, sabe? Para além dos muros da universidade, com o mercado de trabalho, por exemplo. Porque você não vai saber se inserir. Apesar de você ser muito bem orientado, você vai... Eu acredito que isso seja de todo o curso, né? Você vai se sentir um pouco perdido. Mas isso se dá, um dos motivos, acredito eu, que pelo fato de você, né, não ir mantendo contato, né, ou fazendo seu network, né, em determinadas áreas, né, que possam, né, servir de porta de entrada, né, para você no mercado de trabalho, né. E eu acredito que o meu conselho seria isso: viva a universidade, tudo que você tem para viver, todas as experiências, mas saiba mediar, saiba equilibrar bastante, né, sua vivência na universidade e a sua vivência no mundo lá fora, para além dos muros da universidade. E eu digo isso especificamente, né, para Ciências Sociais, que é o curso que eu fiz, para os meus colegas, né, de trabalho, de profissão, melhor dizendo, que se aprofundem, né, estude os sociólogos, estude os antropólogos, é um curso excelente, mas busque sempre estar mirando, né, onde você pode atuar, não só se prender na universidade, porque eu acredito que até seja um dos pontos, né, que a gente pode comentar sobre. Tem alunos, né, que, por ter medo de sair da universidade, de se inserir no mercado de trabalho, acabam enrolando dentro da universidade, acabam, né, ficando para além da conta. E eu acho que isso é uma coisa que a gente deve tentar diminuir o máximo possível, né, e tentar fazer com que essas pessoas busquem conseguir, né, se desprender dessa... Acho que as pessoas ficam muito confortáveis, de certa forma, sabe? Se sentem mais seguras dentro da universidade. Então vamos buscar não ter o medo, né, de sair da nossa bolha, não ter o medo de poder fechar um capítulo, poder fechar uma porta, que é a universidade, e abrir outra, né, para se adentrar no mundo lá fora, digamos assim.